Hérnia Pro de volta! Hérnia Pro de volta! Depois de um descanso merecido aí para festas de fim de ano, férias e carnaval, estamos de volta. Estamos de volta aqui com a Hérnia Pro com um quadro novo, Clube de Revista. Sim, Clube de Revista. Sim, sim, sim. Felicidade de ter um clube de revista aqui no canal. Então preste atenção, ó. A gente resolveu trazer aqui para o canal artigos que são pilares no tratamento de hérnias e diástase, no tratamento minimamente invasivo de parede abdominal. Então, você que já está acostumado com a Hérnia Pro, é tudo tranquilo, tudo relax, nesse clima que a gente gosta, tá? Mas falando sério, falando de ciência. Então, se você é cirurgião, está começando agora na parede abdominal, se você é residente e está chegando agora, se é estudante de medicina curioso, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é ouro, meu amigo. Ó, quando você junta numa mesma seleção Marcelo Furtado, Cristiano Claus, Leandro Totti Cavazola e Flávio Malcher, cara, senta, lê com calma, anota, presta atenção, porque vem coisa boa por aí. Esse trabalho aqui é um dos pilares, é um dos trabalhos de parede abdominal mais baixados no mundo, mais citados no mundo. E é um trabalho que vem de uma simplicidade. Na verdade, as coisas mais geniais vêm das coisas simples, né? A gente está falando de uma letra, de um Y, o Y invertido, que divide a região inguinal em 5 triângulos. E a partir disso mudou tudo. A partir disso, a gente consegue dividir a região inguinal em regiões, em zonas. A partir daí, a gente consegue entender onde é que cada hérnia está, mais ou menos. A gente consegue entender quais são as estruturas que a gente tem que se preocupar em cada zona de dissecção. E a gente consegue entender se a gente conseguiu tratar de maneira adequada a região inguinal do paciente, tá? Então, presta atenção, senta aí que a gente vai poder mostrar um pouquinho do que esse artigo fala. A primeira coisa é esse desenho aqui, ó. Esse desenho é o desenho original do trabalho do Dr. Marcelo. E ele mostra aqui uma região inguinal do lado direito, visto pela parte posterior. Então, assim, ó, por trás a gente está vendo. E se você vê aquela linhazinha azul ali, ó, que simula o ligamento inguinal, e a gente consegue dividir a região inguinal em região anterior e região posterior. E quando a gente vê aqui, ó, se você olhar os vasos epigástricos, vasos espermáticos e ducto deferente, é justamente aqui que está a famosa letra que a gente fala, que é o Y invertido. E a partir daí, eu consigo dividir a região inguinal em 5 triângulos, que nem eu falei. Então, ó, vou mostrar aqui uma imagem original do artigo do Dr. Marcelo. Ó. Se você olhar, é justamente aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem aqui na letra A uma região inguinal vista por trás. Olha aqui os vasos epigástricos. Olha aqui os vasos espermáticos e olha o ducto deferente. Olha se não forma aqui um Y invertido. E quando a gente vê essa região já dissecada, mesma coisa. Os vasos epigástricos estão aqui, o ducto deferente está aqui e os vasos espermáticos estão aqui. E a partir daí a gente consegue dividir a região inguinal, que nem eu comentei com você, em triângulos, tá? Então vou mostrar uma outra imagem aqui embaixo, ó, do mesmo artigo, que vai mostrar os triângulos. Pronto, é isso aqui. Então, quando a gente vê aqui, ó, sínfise púbica, crista ilíaca antero-superior, passa uma linha entre elas, uma linha imaginária, e a gente divide a região inguinal em anterior e posterior. E aí a gente vai para os famosos triângulos. Se a gente olhar aqui, aqui vai estar entrando o anel inguinal interno. E a gente sabe que no anel inguinal interno é por onde passa o conteúdo que vai originar a hérnia inguinal indireta. Quando a gente vê aqui os vasos epigástricos e pula para a região medial, é justamente nessa área que a gente tem o famoso triângulo de Hasselbalch. A gente tem uma área de fragilidade, onde a gente tem a hérnia direta. Quando a gente vai para a região posterior, a gente vai ter aqui o espaço onde oriundam as hérnias femorais. Pulamos agora o ducto deferente. A gente vem no que o pessoal chama de zona do desastre, que é onde passam os vasos ilíacos, e tem que tomar muito cuidado para não ter um problema importante nesse momento de dissecção dessa zona. Quando a gente vai para a parte mais lateral, a gente tem a famosa região do triângulo da dor, que o pessoal fala, e é justamente ali que passam os nervos. É ali que a gente, na hora de vai fazer a dissecção, tem que lembrar de jogar a gordurinha para a parede, para cobrir esses nervos e não gerar uma dor crônica no nosso paciente. A partir disso tudo também, a gente consegue formar aqui, ó, umas zonas de dissecção. Então a gente tem, você já viu isso no Hérnia Pro, tá?
a zona lateral, que é a zona 1, onde estão os nervos, onde nosso limite de secção inferior é o músculo iliopsoas. A gente tem a zona medial, que é a zona 2, onde a gente vai dissecar até conseguir ver ali a sínfise púbica, o osso da pubis, vai descer um pouquinho ali por trás do osso da pubis, vamos dissecar ali o espaço de rétios, deixando a bexiga para baixo, passando um pouquinho para o outro lado, tem que ter um overlap dessa região quando a gente vai colocar a nossa tela, e é ali que a gente vai prestar atenção se o paciente tem uma hérnia direta ou uma hérnia femoral, por exemplo. E tem a zona 3 de dissecção, que é a zona mais nobre, a zona que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, que a gente costuma deixar por último na hora de tratar a hérnia, que é onde passa os vasos ilíacos, onde tem os vasos espermáticos, o ducto deferente, os elementos do cordão, os vasos epigástricos, e a partir dali a gente tem que tomar muito cuidado para finalizar a nossa dissecção. Você já viu o tratamento de hérnias aqui no Hernia Pro, por via robótica ou por videocirurgia, então você viu a gente preservando essa anatomia e mostrando para vocês. Isso aí a gente agora vai começar a trazer no nosso clube de revista. Então, primeiro artigo que a gente trouxe, não podia ser outro, é esse trabalho aí do Y invertido, do professor Marcelo Furtado, e olha só que legal. Calma que tem um bônus aqui no finalzinho do nosso clube de revista. Para você que está vindo aqui, e a gente vai mostrar para vocês os trabalhos, a gente está tentando trazer também quem escreveu o trabalho, quem participou disso, para falar um pouquinho, curiosidade, bastidor, o que ele acha que é grande importância nesse trabalho que a gente trouxe aqui. Então, eu vou sair um pouquinho de cena e vou deixar vocês comigo também, tá? Mas mais com Marcelo Furtado. Vamos deixar o Marcelo falar um pouquinho sobre o trabalho dele, do Y. E muito obrigado para quem assistiu, ó. Não esquece de seguir os próximos clubes de revistas do Hernia Pro, que a gente está trazendo uma porção de conteúdo legal para vocês. Preste atenção aí. Então, o Y invertido, o artigo, né, do Y invertido, ele surgiu na época quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado. Então, a minha tese, eu falava um pouquinho da minha casuística de hernia inguinal laparoscópica, mas falava principalmente, o objetivo da tese era discutir três áreas de dissecção, né? Que a gente chama de área 1, área 2, área 3, ou zona 1, zona 2, zona 3. E durante a confecção da tese, em uma das cirurgias que eu realizei num paciente, acho que foi uma coisa meio que divina, né? Eu estava durante a cirurgia e é como se alguma coisa falasse para mim, existe uma figura de um Y que você não está percebendo. E vendo as fotos depois da cirurgia, ficou bem escancarado aquele Y invertido, que se completaria depois, né, com o trato iliopúbico, formando 5 triângulos. Então, a partir daí, eu mostrei isso para o Cris um dia, e ele falou, pô, isso aí dá um baita artigo, né, vamos escrever. E aí a gente acabou, juntamente com a minha tese de doutorado, se você vê no artigo, tem o nome do Bacone, né, e do Rogério Saad, que foram meus orientadores da tese, além do Cris, o Flávio e o Totti, quando a gente decidiu fazer junto, escrever o artigo em si. Então foi uma coisa muito inusitada, porque a gente conseguiu padronizar a cirurgia. Todos nós fazíamos a cirurgia, cada um de uma maneira, você ficava um pouco perdido na anatomia, perdido naquela sistematização. Eu acho que mais importante do que eu queria mostrar mesmo, que eram as 3 zonas de secção, acabou sendo o Y cortado pelo trato iliopúbico, mostrando essa imagem que todos hoje conhecem, que a gente foi muito feliz em tá divulgando isso mundo afora. E só um adendo, né? Juntamente com o artigo das 10 regras, acho que são os artigos mais baixados da Surgical Endoscopy, e diariamente eu recebo mensagens do ResearchGate, né, mostrando lá que nosso artigo foi citado em algum outro artigo ou algum capítulo de livro. Então é um orgulho muito grande para mim, principalmente, porque ele fez parte do meu estudo de tese e porque ele me trouxe grandes amigos, né? E é um orgulho, eu acho que, para o nosso país, porque é um país que não tem uma fama de publicação, então que isso sirva realmente de exemplo para nós todos, que a gente tem capacidade e potencial em estar produzindo coisa boa para o mundo todo. Muito, muito legal, né? E se você gostou desse conteúdo, pô, deixa o like pra gente, se inscreve aqui no canal e compartilha o conteúdo com seus amigos. Senhoras e senhores, Marcelo Furtado. Muito legal, né?